Ele respondeu assim: Iago, eu tenho interesse no serviço, eu sei que eu preciso do serviço, mas as pessoas cobram um valor alto e querem me cobrar antes. E se você aplicar todas essas coisas que eu falei aqui, principalmente os 2 pontos mais importantes, eu duvido que em 7 dias, 10 dias, você não tenha uma experiência clara de como realmente é ter uma operação digital, de como realmente você se tornar um gestor de tráfego pago. Se você está começando marca digital, não quer ficar meses estudando ou meses esperando o cliente cair do céu, fica até o final desse vídeo, que nesse vídeo eu vou te mostrar como eu consegui fazer 3.500 em 7 dias, apenas utilizando essa estratégia simples que eu vou te passar aqui no vídeo. Porque de nada adianta você ficar estudando no YouTube várias coisas sobre tráfego pago, você ficar aí querendo comprar vários cursos, se você não fizer isso aqui que eu vou te passar nesse vídeo. Então deixa eu ser bem sincero com você, esse resultado ele não veio através de sorte, ele veio através de prospecção. O que eu mais vejo são gestores iniciantes aí que estão estudando 6 meses, 1 ano, mas não conseguem fechar o seu primeiro cliente. Ou então fechou o primeiro cliente e empacou ali no primeiro cliente. E vem dizendo que esse mercado não funciona, que está cansado de ofertas que não dão certo, que o tráfego pago para negócio local não dá certo, mas o cara simplesmente não prospecta. Ele está apenas estudando sobre tráfego pago, ele tem insegurança sobre as ferramentas dentro do tráfego pago, não sabe configurar um pixel, não sabe configurar um ABM direito, não sabe fazer teste de criativo, não sabe prospectar e acha que vai conseguir clientes desse jeito. Existem muitos outros gestores que nem sabem mexer na ferramenta direito, porém eles focam na prospecção e eles conseguem ter resultado, conseguem fechar 5 clientes, 10 clientes. Eu canso de ver isso aqui hoje. Clientes até que chegam até mim e dizem: hoje eu estou rodando algumas operações aqui no Brasil, eu já tenho alguns clientes, mas eu quero focar agora para fora, para a Europa, para os Estados Unidos. Nessa última semana eu recebi várias mensagens como essa. E então não adianta, é a mesma coisa que um advogado, um nutricionista, um médico. Ele pode ser o melhor profissional do mundo, se ele não fizer ali publicidades para vender o serviço dele. No caso de gestor de tráfego, nem que seja a prospecção fria, já que você no início às vezes não tem caixa para investir, você não vai conseguir seus clientes. Então, se você quiser fechar os seus primeiros clientes, fica até o final desse vídeo, que eu vou te passar um passo a passo do que eu fiz para conseguir fechar esse cliente em 1 semana. Foi apenas um cliente. Eu fechei 2 serviços para esse cliente, que totalizou ali 3.540 e pouco, um pouquinho ali, porque eu vendi o serviço de site e vendi também o serviço de tráfego pago. E a maravilha de prestar serviço de tráfego pago é que você consegue ter recorrência, você não recebe apenas uma vez. É um valor agregado alto, por isso que demora um pouco para você fechar. Eu falei com muitos clientes para poder fechar esse único cliente. Porém, valeu muito a pena, porque eu vou receber por esse cliente aí pelo menos por 3 meses. A premissa básica da prospecção é a seguinte: quanto mais você conversa, mais você tem probabilidade de você fechar um cliente. Um gestor iniciante que fala com 3 clientes, ele não fecha nenhum cliente. Um exemplo, eu faço 3 reuniões, esses 3 clientes me dizem assim: eu vou pensar e te dou um retorno, e eu fico aguardando a resposta desses 3 clientes, a probabilidade que eu não feche é muito grande, até por causa da lei da atração também, a lei da energia, a lei da ação, enfim, a lei que você quiser denominar isso aí. Um gestor de tráfego que fala com 30 clientes, cara, com certeza ele fecha pelo menos um ali. E quando eu fala com 30 clientes, não é apenas ligar, não é apenas mandar mensagem no direct, é fazer uma reunião. Na prospecção existem etapas e muita gente não entende quais são essas etapas. Acha que prospectar é apenas ali naquele momento que você tenta o contato com o cliente e naquela hora, naquele momento, você já inicia uma conversa, você já fala sobre o teu serviço
e você já acha que vai fechar. Se você já passa o teu orçamento e você já inicia uma conversa ali, você já tenta vender o teu serviço naquele primeiro contato, a probabilidade que você não feche é de 98%, é muito grande, Por quê? O cara não te conhece, não sabe quem você é, não conhece o teu portfólio, na maioria das vezes você não tem portfólio. Então, a prospecção ela é um funil. Você precisa fazer com que aquele lead ele passe com você para uma segunda etapa. Eu nunca passo orçamento, eu nunca passo informações valiosas para o lead de primeira. O meu primeiro contato ali com o lead é sempre para gerar um interesse nele, é sempre para gerar uma curiosidade, é sempre para passar a visão para ele que eu tenho uma informação valiosa e que, se ele for comigo para a próxima etapa, ele vai ter essa informação. Ele indo comigo para essa próxima etapa, já mostra que ele precisa mais do que eu preciso dele. Quando eu comecei minha prospecção, eu criei um plano, e esse plano ele foi mudando com o passar dos dias. O meu plano inicial era prospectar 20 negócios por dia. E quando a gente impõe uma meta como essa, a gente às vezes se sabota. Eu implementei essa meta de 20 negócios por dia, no mínimo, porém, quando eu alcancei minha meta mínima, eu já fui fazer outra coisa. Eu já fui, fazer outra coisa. E lembrando que a área mais importante do teu negócio de gestor de tráfego, do teu negócio social media, do teu negócio web design é o comercial. A coisa mais importante de uma empresa é o comercial. Então, se você faz o mínimo, você recebe o mínimo. Mais uma vez, não adianta ficar horas estudando, você precisa passar horas prospectando. Se for possível, você precisa passar o dia todo prospectando. Só que, claro, não é prospectar também de qualquer jeito. Você precisa ter um conhecimento mínimo e uma estratégia mínima ali para que essas prospecções dê certo e você não saia queimando todos os seus cartuchos. Uma das coisas principais da prospecção é o script de venda. Dentro da prospecção, o script de vendas vai ser ali os 80-20. Porque o script é o que vai fazer você chamar a atenção daquela pessoa para fazer com que ela te responda. Se você não tem respostas, se você não gera curiosidade, se você não gera o interesse no lead, você não vai fechar com ninguém. Você pode prospectar 500 negócios por dia. E o teu script ele não precisa ser nada de mirabolante, nada, o script feito por um copyright. Não, muito pelo contrário. O teu script ele precisa gerar identificação com o lead. O lead precisa entender que aquela mensagem realmente foi enviada para ele baseado em um estudo que foi feito no negócio dele. E daí ele vai realmente entender que, caramba, realmente eu tenho esse problema e eu preciso dessa solução. Teve um cara mesmo da Europa que ele respondeu assim: Iago, eu tenho interesse no serviço, eu sei que eu preciso do serviço, mas as pessoas cobram um valor alto e querem me cobrar antes trazer resultado, né? E é óbvio que as pessoas vão cobrar antes do resultado. Depois disso, eu mandei uma outra mensagem, né, chamando ele para uma call. Não foi assim direto chamando para uma call, eu fiz uma introdução, conversei um pouquinho e tentei levar ele para uma call para que ele entendesse a proposta e eu pudesse entender as necessidades dele. Porém, é o tipo de lead que talvez ele não feche porque ele está querendo loucuras, ele está querendo que alguém faça o serviço para ele, para depois ele pagar pelo serviço. Não existe, né? Ele tem um exemplo, esse é do nicho de restaurantes, e imagina se alguém vai comer lá no restaurante dele e vai pagar só depois se a comida for boa ou não. Isso não existe. Então esse tipo de cliente assim, às vezes eu nem perco tanto tempo. Eu, claro, mandei a mensagem, ele não respondeu. Se ele responder, eu vou sim levar para uma call, mas vai ser o lead que vai, na maioria das vezes, vai servir como uma estatística, né? Falei com tantos para poder tantos fechar. Então, assim, o segredo, basicamente, se você puder anotar aqui, esse segredo que eu vou te passar agora para você fechar os seus primeiros clientes, é que, primeiro de tudo, você curta esse vídeo, tá? Se você chegou até aqui, curte esse vídeo, se inscreve no canal,
70% a 80% das pessoas que assistem o meu canal não são inscritas, então se você não é inscrito, se inscreva, porque senão você não vai fechar nenhum cliente. E já estou dizendo de agora, profetizando de agora, se você está consumindo esse vídeo aqui, esse conteúdo, e você não se inscreveu, meu amigo, é só apertar no botão, é milésimo de segundos, beleza? Aqui é uma troca, eu passo minha experiência, meu conhecimento, que eu estou no campo de batalha todos os dias, dedicando ali todos os dias na prospecção, vendo o que dá certo, vendo o que dá errado, para poder passar para vocês aqui, certo? Curte também, comenta, deixa a tua dificuldade aí nos comentários, para a gente bater um papo e talvez tua dificuldade seja a dificuldade de outra pessoa, certo? E o grande segredo da prospecção aqui para mim são duas coisas. A primeira coisa, e no meu ponto de vista é a coisa mais difícil, é ter a disciplina de fazer o que precisa ser feito todos os dias, sem pestanejar. Independente do que aconteça, se está chovendo, se está caindo neve, se está chovendo canivete, se está... Independente é você ter a disciplina de prospectar todos os dias. E principalmente depois que você fechar os seus primeiros clientes, não acomodar. Eu cometi esse erro há um tempo atrás e é um erro que eu não cometo mais. O meu comercial é a minha prioridade dentro do meu negócio. Então, primeiro de tudo é definir um horário do dia ali, um exemplo, das 7 às 9, das 7 às 10, das 7 às 11, só para prospecção. Isso é de extrema importância. Muita gente fica esperando a fórmula mágica, o segredo mágico, o script mágico, a mensagem mágica, a ligação mágica, e nunca vai chegar porque não existe. É disciplina, é constância. Disciplina e constância para tudo é o segredo do sucesso. E o segundo passo é os 80-20 que eu acabei de falar da prospecção, que é o script. Um script ele precisa ser personalizado, ele precisa ser direcionado para aquele lead e ele precisa ser também, ele precisa gerar uma emoção, que seja uma curiosidade, que seja uma... Como é que fala, rapaz, quando a pessoa... de fazer com que aquele lead se identifique com a mensagem e que ele veja que você realmente, em alguns minutos, entendeu o problema e a dificuldade dele, né? Isso aí vai fazer com que abra uma lacuna para vocês iniciarem uma conversa. E é só disso que um vendedor precisa, uma conversa, atenção do cliente. Depois disso, você vai levar o lead para a próxima etapa, que é uma call, uma ligação, um meet de 5 a 10 minutos. Porque vamos lá, tu tem a solução do problema do cara e o cara não tem 5 a 10 minutos para fazer uma ligação contigo e te ouvir. Se ele não tem esse tempo, ele não vai fechar esse serviço. Ele não é um lead qualificado para te pagar ali R$1.500, R$2.000, R$3.000. Não é. Então, para que tu vai passar toda a informação, toda a análise que tu fez do Instagram dele por mensagem, por WhatsApp, ou então ali direto pela ligação? Não é assim. Você precisa se colocar como um profissional, você precisa se colocar como realmente um especialista, um expert. E se você aplicar todas essas coisas que eu falei aqui, principalmente os 2 pontos mais importantes, eu duvido que em 7 dias, 10 dias, você não tenha uma experiência clara de como realmente é ter uma operação digital, de como realmente você se tornar um gestor de tráfego pago. Porque gestor de tráfego pago, vendedores, não conta com a sorte. Todas as empresas que eu trabalhei de vendas, é basicamente isso, comercial frenético, direto, ligando, mandando mensagem, respondendo no WhatsApp. Em 2026, eu acredito que esse mercado de prestar serviço vai começar a vir uma crescente ainda maior. As empresas elas estão com essa necessidade porque a maioria já conhece sobre tráfego pago. Muitas não tiveram um bom resultado, muitas ainda não têm segurança para fechar esses serviços, né? Porque ainda tem medo, ainda tem gente que ainda tem uma certa insegurança, não sei porquê. O brasileiro ele é assim, né? Tem sempre medo de levar um golpe ou algo assim e tal, principalmente o Brasil, enfim, né? No geral, mas tem muito mercado para isso. Então, entendam que não vai ser o melhor curso de tráfego pago, mas vai ser
o melhor vendedor. Se você esquecer um pouco que você é gestor de tráfego e você colocar na sua cabeça que você é um vendedor frenético, um fanático, cara, você vai ganhar muito dinheiro e aí em um mês, em 2 meses, você consegue sim fazer ali 5 mil, 10 mil tranquilamente, principalmente trabalhando em moedas fortes. Eu vou deixar o link do meu Telegram na descrição, o link das minhas redes sociais, WhatsApp, Instagram. Clica lá, se tiver alguma dúvida, fala comigo, que a gente bate um papo e no que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar. E se você ficou até o final do vídeo, comenta aqui embaixo prospecção, para eu ver que realmente você está focado e fechado comigo e focado aí na prospecção, focado em realmente querer ver do tráfego pago. Ainda dá para fazer muita coisa esse ano, tá? A gente ainda tem aí um mês e acredite, ainda dá muito. Não fica esperando para o próximo ano não, porque senão tudo vai se repetir. Faz agora o que tem que fazer, beleza? Tamo junto, rapaziada. Meu nome é Iago Prates. Até o próximo vídeo.